Entidades de classe. Agora nós falaremos sobre entidades de classe. Você já parou para pensar o que seriam essas entidades de classe? Quais são os conselhos que nos dão um embasamento, que nos dão uma segurança, que nos fiscalizam e que nos dão diretrizes para que a gente consiga realizar os nossos atos enquanto profissionais da enfermagem, tá? Então, agora a gente vai falar sobre algumas entidades de classe, falando sobre o Corém, sobre o COFEM, sobre a ABEM e sobre a questão da responsabilidade técnica que nós, enquanto enfermeiros, podemos exercer essa função. Então, é importante que você conheça o que seria um responsável técnico em uma instituição. Então, vamos lá começar a falar sobre esse assunto também, que é importante para a gente entender e reconhecer a enfermagem enquanto profissão. A enfermagem, ela tem seu exercício profissional regulamentado e fiscalizado pelos conselhos de enfermagem. Então, a gente tem o nosso Conselho Federal, que é o COFEM, nós temos nossos conselhos regionais, que são os Coréns, e tudo isso, né, essa instituição da enfermagem e do seu exercício profissional, ele aconteceu por meio desse decreto 5.905 de 73, que foi instituído em 12 de julho de 1973. Então, a gente tem o papel importante, né, do COFEM, que é o Conselho Federal de Enfermagem, e dos conselhos regionais de enfermagem, que são os nossos Coréns. Então, o que é importante a gente entender? Que o COFEM, ele é federal, ele é em nível nacional. Então, é como se ele fosse o órgão máximo ali que regulamenta e organiza a nossa profissão. Mas para que ele funcione adequadamente, a gente precisa ter o quê? Os conselhos regionais de enfermagem, né? Para cuidar dos profissionais em determinadas regiões. Por isso que a gente tem o COFEM federal e os Coréns, que são regionais. Então, em cada estado, a gente tem várias regionais. Então, é Corém do Paraná, Corém do Rio de Janeiro, Corém São Paulo, Corém Bahia, Corém Pará. Então, são vários Coréns que nós temos, né? E com as suas sedes aí para poder nos dar ali diretrizes de como que deve acontecer nessa tanta fiscalização como controle e regulamentar, né, o nosso exercício da profissão, nosso exercício profissional. Então, primeiramente, nós vamos falar sobre o COFEM, né? Então, o COFEM é o Conselho Federal de Enfermagem e ele é responsável por elaborar as normas, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional de todas as categorias da enfermagem, tanto os enfermeiros como os técnicos e também os auxiliares de enfermagem, tá? Então, o que a gente tem que pensar? Que o COFEM, tanto COFEM e Corém, ele não é apenas fiscalizatório, né? Ele regulamenta, ele nos dá diretrizes, é por meio desses conselhos que a gente tira dúvida sobre alguns atos, sobre algumas atitudes que nós ou algum membro da nossa equipe teve, né? Então, é algo realmente para dar um subsídio para nós enquanto profissionais. Por isso que a gente fala de entidades de classe. Então, vamos lá continuar falando sobre o COFEM. E o COFEM, ele tem como um dos objetivos instalar os Coréns, né? Então, lembrando que o COFEM, ele é nível federal, nível nacional. Então, ele instala os Coréns. Ele também vai criar as normas e deliberar as instruções que garantam o bom funcionamento dos Coréns. Então, muitas vezes a gente vê as normativas, as resoluções. Todas essas resolutivas e resoluções, elas são realizadas em nível COFEM, né? Os Coréns, eles instituem, eles mostram ali para os seus profissionais, né, por quais eles estão responsáveis, mas quem acaba realizando, normatizando, trazendo essas legislações, essas resoluções, é COFEM, nível mais federal, tá? Então, vamos lá continuar falando sobre esse tema tão importante. Elaborar e alterar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, né? Então, sempre a gente tem algumas atualizações com relação ao nosso Código de Ética, né? O Código de Deontologia, né? Então, relacionado à nossa profissão. Responsabilidade do COFEM. Ele vai deliberar também sobre as decisões dos Coréns quando em recurso, mesmo em questão éticas. Então, é um trabalho em conjunto entre COFEM e Corém, né? Então,
nessas questões éticas também tem um papel importante do COFEM, e aprovar, né, contas e orçamentos da autarquia. Então, essas são as funções do COFEM. Já o COREN é o Conselho Regional de Enfermagem. Então, nós temos aí, né, em todos os estados brasileiros, a presença de COREN com as suas subseções também, né? Então, o COREN, ele funciona como um tribunal ético também. Então, ele ajuda muito a trabalhar as questões do dia a dia do trabalho dos enfermeiros, da equipe de enfermagem como um todo, em determinada região. Então, qual que são uma das finalidades aí do COREN? Executar as resoluções do COFEM. Então, quem estabelece essas resoluções são os COFENs, mas quem ajuda na execução são os CORENs. O COREN é ele que realiza a inscrição, transferência, cancelamento dos profissionais de enfermagem do respectivo estado. Então, o que acontece? Quando a gente se forma, né, terminamos ali a nossa graduação, colamos grau, recebemos o nosso diploma, nós vamos para o nosso COREN, o COREN mais próximo, né, do local em que nós moramos, para realizar a nossa inscrição e pegar o nosso número do COREN, da nossa carteira, para a gente ter a carteira profissional, para executar, né, as nossas funções enquanto enfermeiros. Então, a gente procura o quê? O COREN, né? Então, o COREN, ele é responsável para a realização dessa inscrição. Mas, por exemplo, pode ser que eu vou me mudar para outro estado e eu posso fazer essa transferência. Então, eu tenho que ter essa transferência de outro estado para eu poder executar as minhas atividades nesse novo estado em que eu estou morando, tá? Então, pode ser que eu tenha duas carteirinhas de estados diferentes. Mas, por exemplo, se eu moro na Bahia e vou trabalhar no Maranhão, eu preciso ter, né, fazer essa transferência da minha carteira de trabalho, do meu registro, né, profissional, do meu COREN, para o estado em que eu estou trabalhando, tá? Então, não tem como eu trabalhar com a carteira, né, do COREN de outro estado, tá? Então, isso é importante que a gente saiba também. Então, vamos lá ver outras funções do COREN. Fiscalizar o exercício ético profissional, né? Então, o que é estabelecido lá no nosso código de ética? O COREN, ele tem um papel primordial nessa questão de auxiliar, né? Fiscalizar para ver se os profissionais estão trabalhando de forma ética. Elaborar o orçamento estadual e submetê-lo à autarquia, né? Para poder ter, né, o repasse depois para o COREN. Então, é importante que tenha um orçamento, né, nível estadual, para que o COFEM, né, consiga também cumprir, né, com os compromissos que o COREN ele tem. Eleger sua diretoria, seus delegados, que serão eleitores junto ao COFEM, e zelar pelo bom conceito da profissão e de todos que a exerçam também. Então, o COREN ele tem um papel, né, importantíssimo, direto aí aos profissionais de enfermagem. E aí nós temos também outra entidade de classe importante que muitas vezes nós não valorizamos tanto quanto ela precisava ser valorizada, que é a nossa Associação Brasileira de Enfermagem, conhecida também como a ABEM, né? Então, ela é uma entidade cultural, né? Então, ela é representativa para nós, né, enquanto enfermagem, e ela tem finalidade de reunir os profissionais de enfermagem, promover desenvolvimento técnico, científico, cultural e político. Então, a ABEM, ela nos auxilia a várias tomadas de decisões. Auxilia a alguns temas que acabam sendo comuns para a nossa categoria, para trabalhar junto com o COREN e o COFEM, para trazer como se fosse um acordo, né, comum entre os profissionais. Então, várias discussões técnicas, científicas. A ABEM, ela trabalha muito forte com essa questão, né, de pesquisa científica, trazendo, né, a nossa prática baseada em evidências para a nossa prática profissional, né? Então, a ABEM, ela tem esse papel primordial nesse processo e que nós podemos ser ou não afiliados a ela. Então, tem muitos profissionais, né, da enfermagem como um todo que não são filiados à ABEM, mas é um órgão que, com certeza, traz um embasamento bem importante para a nossa profissão.
Outra questão também, ele acaba nos atualizando, né, com o que há de mais novo na nossa profissão. Então, nos mantém atualizados, tá? Então, a ABEM, ela é bem interessante, né? Se você tem interesse aí de se afiliar, é uma associação que vai trazer muitas questões positivas também para a sua formação, tá? Então, vamos lá continuar falando sobre a ABEM. E ela também, ela promove a pesquisa, né? Promove o intercâmbio nacional e internacional com outras entidades de outros países, né? O Comitê Internacional dos Enfermeiros tem um vínculo muito grande com a Associação Brasileira de Enfermagem também. Divulga estudos, trabalhos de interesses da enfermagem e, como toda associação civil, ela é facultativa, né? Então, ela não é obrigatória, mas nos traz aí várias potencialidades aí para nossa profissão e para nossa formação enquanto enfermeiros. Então, é uma entidade de classe bem interessante. Então, como que a gente pode associar? A vinculação à ABEM, ela é facultativa, podem associar-se enfermeiros, obstetrizes, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, estudantes de graduação e do curso técnico de enfermagem. E para associar-se à ABEM, basta entrar em contato com a seção do seu estado ou, quando for o caso, no estado que tenha a ABEM mais próxima. E aí você pode entrar em contato com a seção do seu estado por meio do site, tá? Então, quem quiser associar, fiquem à vontade, porque é algo que com certeza traz um crescimento profissional bem importante. Agora, vamos falar, diante das entidades de classe, sobre o papel do responsável técnico, ou como nós chamamos também de RT. Então, o RT, ele é responsável pela organização, pela direção, coordenação, execução e avaliação dos serviços de enfermagem do Estado de Saúde, de acordo com o artigo 4 da Resolução do COFEM 509 de 2016, que traz sobre a obrigatoriedade das organizações que tenham serviços de enfermagem de ter um responsável técnico, tá? E esse responsável técnico é emitido, então, certidão de responsabilidade técnica, que é o CRT, né? Então, o que seria esse CRT? Ele é um documento emitido pelo Conselho Regional de Enfermagem, pelo COREN, pelo qual se materializa o ato administrativo de concessão de anotação de responsabilidade técnica pelo serviço de enfermagem, né? Então, ele te dá ali essa permissão, nessa concessão de ser um RT e fazer a anotação, né, de responsabilidade técnica. No artigo 3, né, dessa resolução, ele traz o seguinte, ó, que toda empresa, instituição, onde houver serviço, ensino de enfermagem, deve apresentar uma certidão de responsabilidade técnica, devendo a mesma ser afixada em suas dependências em local visível ao público. Então, todas as instituições, tanto de ensino, como também instituições que nós temos ali, né, profissionais da enfermagem trabalhando, a gente tem que ter esse certificado de responsável técnico, num lugar, né, que seja visível a todos e que demonstre ali que tem um responsável técnico que vai responder sobre as questões relacionadas a estudantes, relacionadas aos profissionais, com questões éticas, administrativas. E esse RT, esse responsável técnico, ele acaba sendo uma ponte entre o serviço e a entidade de classe, entre o COREN, né? Então, ele ajuda a fiscalizar e a concretizar, né, que o trabalho dos profissionais de enfermagem estejam acontecendo de uma forma ética e legal também, tá? Então, vamos lá continuar falando sobre isso. E aí, né, nós temos a resolução do COFEM 509 de 2006, que traz, então, a questão da anotação de responsabilidade técnica, o ART, pelo serviço de enfermagem. Então, ele é um ato administrativo decorrente do poder de polícia, né, vinculado no qual o Conselho Regional de Enfermagem, na qualidade de órgão fiscalizador do exercício profissional, concede, a partir do preenchimento de requisitos legais, licença ao enfermeiro responsável técnico para atuar como liame entre o serviço de enfermagem da empresa, instituição, e o Conselho Regional de Enfermagem, visando, então, facilitar o exercício da atividade fiscalizatória em relação aos seus profissionais de enfermagem, tá? Então,
realizado essa anotação de responsabilidade técnica ART. Então, fazendo esse vínculo entre o responsável técnico e também, né, o Conselho Regional de Enfermagem. Então, a certificação ou a certidão, né, de responsabilidade técnica, CRT, e a anotação de responsabilidade técnica, ART, possuem validade de 12 meses, devendo ser renovadas após esse período, né? Então, quais seriam as atribuições do responsável técnico? Manter informações necessárias e atualizadas de todos os profissionais de enfermagem que atuam na empresa, na instituição, devendo fornecê-la semestralmente e sempre quando lhe for solicitada pelo Conselho Regional de Enfermagem. Então, esse profissional, ele é responsável em manter atualizado, né, o quadro de funcionários, né, que trabalham na instituição. Se precisar de alguma informação, se o Corém precisar de alguma informação, esse RT, ele precisa fornecer essa informação, né, para o conselho, tá? Então, é uma ponte realmente entre esses dois serviços. Ele também vai realizar o dimensionamento de pessoal de enfermagem, conforme o disposto na resolução vigente do COFEN informado, de ofício, ao representante legal da empresa, instituição, ensino e ao Conselho Regional de Enfermagem. Vai realizar essa função também, né, bem importante de dimensionamento, né, que nós precisamos tanto ter, né, o dimensionamento correto aí na nossa profissão. Então, fica estabelecido o limite máximo de 2 concessões de ART por enfermeiro. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada enfermeiro só pode ser responsável técnico em 2 instituições. Por quê? Porque, no mínimo, eles deverão ter o quê? 20 horas semanais, né, de jornada de trabalho para qualquer instituição. Então, como que eu vou ter, por exemplo, 3 ART, né, trabalhar em 3 locais como responsável técnico? Isso é ilegal, né, não pode. Então, no máximo, cada profissional, cada enfermeiro, ele pode ser responsável técnico por 2 instituições, tendo, então, né, essa jornada de trabalho de 20 horas. Desde que não haja coincidência de horário de suas atividades, como RT ou assistencial, nas empresas, instituições de ensino às quais estejam vinculados. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Não pode ser no mesmo horário. Como que eu vou executar, né, 2 funções no mesmo horário? Não tem como, não é verdade? Então, por isso que tem que ser estabelecido isso de uma forma bem clara. Eu posso trabalhar como RT, né, responsável técnico, e posso desenvolver atividades assistenciais, mas tem que ser em horários diferentes, tá? Então, essa informação, ela acaba sendo bem importante, tá? E eu trouxe aqui para você poder visualizar, por meio desse QR Code, a resolução que trata sobre o RT, que fala sobre a anotação, né? A anotação, que fala sobre a certidão do responsável técnico também, né? Então, todas essas questões aqui vocês poderão visualizar por meio desse QR Code. Então, só pegar a câmera de vocês, colocar aqui nesse QR Code e vocês terão acesso direto para essa resolução, né, 509 de 2016, lembrando que resolução sempre é resolução do COFEN, então percebam que quando vocês irão ler, né, alguma resolução, percebam que é resolução COFEN, não é resolução Corém, né? O Corém, ele ajuda a fazer com que essa resolução ela aconteça, né, nas instituições, junto aos profissionais, mas quem estabelece é o Conselho Federal de Enfermagem, tá? Então, agora nós vimos a importância, né, das entidades de classe, do Corém, né, do COFEN, que nós estamos vinculados a essas entidades e que nós podemos também nos vincular também, por exemplo, à ABEM, que é a Associação Brasileira de Enfermagem, que vai nos dar subsídios para crescer cada vez mais enquanto enfermeiros e nos deixar atualizados, né, diante das mudanças que acontecem na nossa profissão.